Beleza, beleza? Estamos de volta aqui para falar sobre o universo de quadrinhos e eu estou apaixonado pela série The Walking Dead. Eu fiz vídeo aqui dos 3 primeiros volumes, né? Foi 3 primeiros. E eu comentei que, eu nunca assisti a série, assim. Aconteceu uma vez, meu cunhado tava assistindo, eu passei, dei uma olhadinha assim e tal, mas, cara, desconhecia, não sabia quem que era o Rick, não sabia de nada disso. Eu tô acompanhando realmente pela primeira vez nos quadrinhos e eu estou completamente apaixonado por esse trabalho, tá? Robert Kirkman, junto aqui com o Charlie Adlard, e também nós temos aqui o Cliff Hutburn fazendo a história. Esse volume 4 chama-se Os Mais Íntimos Desejos, e a gente vai ver aqui a galera que tá agora. Eles encontraram uma prisão ali, eles estão abrigados, mas é impressionante como o Kirkman consegue manter o clima de tensão. E ele é como eu disse lá na minha primeira resenha, que você não tem um nível de ação o tempo todo. O Kirkman ele é muito inteligente para te dar respiro, para te dar folga. Quer dizer, não é aquela história de zumbi que ataca o tempo todo. Porque até o ataque o tempo todo gera uma sensação de inércia, né? Se você tem pressão, vai estourar rápido e você já sabe, você já se entrega logo. Não, o The Walking Dead, pelo menos no quadrinho, ele vai te dar respiro. Ele cria até situações em que parece que as coisas vão melhorar, você começa a fantasiar juntamente com os personagens da história e fantasiar por fatores que estão acontecendo mesmo, assim. Pô, eles chegaram num lugar melhor, eles começam a encontrar novos recursos, começam a criar um sistema de organização dentro do local. Aí você começa a meio que sonhar junto com a galera assim, não, cara, acho que vai dar certo. Não, vai dar certo, tô na torcida, vai dar certo, tô na torcida. E aí, de repente, alguma coisa acontece que descamba tudo. Ou, pior do que descambar tudo, ela deixa na corda bamba. A sensação de corda bamba dessa história é muito incrível, assim. Como é que ele consegue sustentar isso, assim. Você sabe que vai acontecer alguma coisa que não é pra acontecer e tal, e acontece, mas é sempre surpreendente. É sempre surpreendente. O material é excelente. Até esse volume 4... Galera, ó, uma das séries mais espetaculares que eu já li desde que eu fundei esse canal aqui. Até o volume 4. Todo mundo fala tal. Eu não estou me deixando levar pelo hype de ninguém, não assisti a série, eu tô lendo o quadrinho. Minha experiência de leitura. Minha opinião, tá? Sincera e honesta aqui. Uma das melhores coisas que eu já li até agora. Se parasse aqui no volume 4, já é uma aula de roteiro, já é um material assim que, cara, transmite pra você um ritmo impressionante. E eu quero comentar com vocês a respeito de um bate-papo que rolou recentemente a respeito do trabalho The Walking Dead, rolou na comunidade BBHQs, né? Temos a nossa comunidade BBHQs. Se você não sabe o que é a comunidade, é só você clicar em Seja Membro aqui do canal, tá? E você pode acessar, você pode contribuir aqui pra gente continuar trazendo mais conteúdo pra você e tal, se tornando membro do canal. E o terceiro nível de membros é a comunidade BBHQs. Ali você tem acesso a grupo de bate-papo no Telegram, você tem encontro semanal comigo pra gente trocar uma ideia sobre quadrinhos com a galera, né? Um encontro online. Você tem a possibilidade de também participar do nosso clube de leitura uma vez por mês. Cara, vale muito a pena, tá? Experimenta aí, cara. Você fazendo a sua assinatura do clube de membros, você pode, você paga mensalmente. Então, se você paga uma vez, se você não curtiu, você não precisa pagar mais, né? É bem pouquinho realmente, porque a gente quer que o máximo de pessoas possíveis que sejam apaixonadas por quadrinhos possam ter acesso. E a gente tava trocando ideia na comunidade, rolou um papo sobre The Walking Dead. É um papo assim, cara, mas a arte não é muito bonita e tal, né? Pô, não gosto muito da arte. Bom, eu quero comentar um pouco sobre isso, eu quero usar esse bate-papo da comunidade para trazer para você algo que vem em parte de leituras de livros, teorias de quadrinhos, e em parte da minha própria experiência como leitor de quadrinhos. Como eu produzo conteúdo, imagino eu que eu leia quadrinhos mais do que a média das pessoas. Então, e eu não leio só quadrinho de super-herói, ou só, né, tem gente que acha que eu só leio Marvel, DC, e não, muito pelo contrário. Eu leio pra caramba quadrinho argentino, leio Bonelli, leio quadrinho nacional, eu não tenho nenhum tipo de restrição. Mangás, né? E só não leio mais de tudo isso porque realmente não dá tempo. A gente tem uma limitação de tempo
porque a gente precisa comer, precisa dormir, infelizmente não dá para ler tudo. Mas dentro da possibilidade eu leio o máximo que eu consigo e o mais diversificadamente possível, e eu posso te afirmar que a arte bonita, a arte perfeita, não é sinal de bom quadrinho, e vice-versa também é real. Você fala assim, o quadrinho não tem uma arte muito bonita, então eu não vou ler esse trabalho porque eu não gosto. Cara, você pode estar cometendo um erro, entenda bem, no sentido de deixar de ler algo espetacular por conta de uma determinada impressão artística. Eu já vi pessoas dizendo isso, eu vi várias pessoas dizendo isso. Eu não leio um quadrinho se a arte dele não for lindíssima. Eu preciso dizer o seguinte, que isso é uma opção da pessoa, tá? Há que se respeitar a opção de cada pessoa, a pessoa tem os seus valores e tal, mas eu, enquanto alguém que produz conteúdo a respeito, preciso te alertar que você pode estar cometendo um erro. Na verdade, você está cometendo um erro, a não ser que seja uma coisa consciente. Não, cara, eu sei que tem quadrinhos que não tem uma arte tão bonita e que são ótimos e tal, e eu não quero ler porque eu realmente só quero ler artes que sejam lindas para mim. Tudo bem, é consciente? Então beleza, não tenho nada a questionar em relação a isso. Mas se você faz isso por uma ilusão de ótica, no sentido metafórico aqui, de falar, não, quadrinho bom tem que ter arte linda, tal. Não, você tá errado. Eu afirmo assim, sem sombra, eu vou te dar aqui vários elementos para mostrar que esse pensamento está errado. E uma das provas é o próprio The Walking Dead. Mas eu quero argumentar. Primeiro, o argumento que envolve The Walking Dead, que é o seguinte. Uma série de quadrinhos, ela acontece muitas vezes com uma programação bastante desenvolvida, né? Os artistas envolvidos, normalmente, eles pensam a série para um ano para frente e tal, e começam a desenvolver. Mas acontece também, às vezes, o contrário. Às vezes a série ela é pensada para ter 4 edições, para ser um one shot, e depois vira uma série muito longa, né? Personagens são criados assim. Eu quero lembrar o caso do Monstro do Pântano. O Bernie Wrightson e o Len Wein criaram o personagem para ser uma historinha curta, cara, de 20 e poucas páginas, um one shot. Era uma história para sair numa das revistas, acho que é a House of Secrets. E a história saiu e foi um sucesso, e os caras falaram, não, vocês têm que tem que desenvolver esse personagem, desenvolver a série do personagem e virar um personagem importante da DC. Os caras não tinham a ideia inicialmente de fazer. Quem imaginaria que anos depois o Alan Moore faria um dos seus melhores trabalhos, né, da sua carreira com esse personagem? Assim, seria um dos títulos de melhor qualidade do universo DC. É difícil imaginar um negócio desse. Então tem variáveis que fazem com que, às vezes, um trabalho ele vá ganhando corpo com o tempo. A própria relação entre roteirista e artista, no caso de uma história como The Walking Dead, que são, né, uma equipe que está trabalhando nisso, a sinergia entre a equipe, as conversas, também vai dando uma dinâmica artística diferente com o tempo. Essa é uma das razões pelas quais eu adoro ler Omnibus. Quando você lê Omnibus, você mergulha ali e lê aquilo ali em uma semana, em 15 dias, é perceptível o trabalho do artista melhorando ao longo da série. Foi o caso, por exemplo, do John Byrne no Quarteto Fantástico. Você pega o Quarteto Fantástico de John Byrne, o Omnibus, primeiro, começa a ler aquilo, e se você lê um pouquinho todo dia, né, porque se você espaçar muito, você vai perder a referência, mas se você for lendo aquilo sempre, você vai percebendo o traço do Byrne melhorando. Vai ficando mais fluido o traço, você vê que ele tá fazendo mais rápido. É perceptível isso na página. Porque, com certeza, ele é treinamento. O cara tá treinando aquilo ali, a mão do cara vai ficando melhor para fazer aquele personagem, para fazer aqueles movimentos, né? No caso do Quarteto Fantástico, tem toda aquela movimentação do Senhor Incrível e tal. E, pô, o cara tem que aprender a desenhar aquilo. E dá trabalho, e leva tempo pro cara realmente melhorar, aperfeiçoar a sua técnica. No caso de The Walking Dead, embora não seja apenas um artista, mas é visível isso, né? A gente olha o 4º volume da série, tá? E a gente vê que o traço aqui tá bem melhor do que nos traços das edições anteriores. Vai melhorando o traço, né? Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que tem a própria intenção do artista. A própria intenção do artista de representar, de dizer alguma coisa, de comunicar alguma coisa, através daquele traço que não necessariamente é muito bonito, né? Eu acho que o exemplo máximo que eu posso dizer para você é Maus. Maus, do Art Spiegelman,
Ele usa ali a técnica até para identificar mais fácil aqueles vários povos que estão ali, poloneses, americanos, alemães, judeus. Ele usa o recurso de pegar os bichinhos falantes, né? Aquelas historinhas de bichinhos falantes que vem do quadrinho americano, pré-super-heróis, que foi pro cinema também, para as animações e tal, dos quais o maior representante do início ali, dos quadrinhos e tal, é o Mickey. Mas tem vários outros, né? Tem o Crazy Cat, tem vários outros, bichinhos falantes e tal. E aí ele pega esse conceito dos bichinhos falantes e dá um traço sujo, pesado, carregado, underground. O Art Spiegelman é um cara que tem muita influência do underground e faz aquele traço que é feio, cara. Você olha pra mouse, ele é um traço feio, aqueles ratinhos feinho e tal. Mas, cara, olha o teor da história, olha o que ele tá contando, olha o que ele tá comunicando. Se você pega o quadrinho e você simplesmente folheia e olha a arte, você fala, cara, não vou ler isso aqui porque é feio. Cara, você tá perdendo a oportunidade de ler trabalhos geniais, tá? Tem um camarada que ele fez um trabalho que é absolutamente genial, e muita gente não leu esse trabalho justamente por causa da arte, que é o Aqui, do Richard Maguire, que é o quadrinho que conta a história de um canto. É exatamente isso. São 500 páginas em que ele está contando a história de um canto. Um canto. Ele pega o canto da sala e conta a história disso numa experiência quadrinística absolutamente genial. E eu vi pessoas dizendo, cara, esse quadrinho é ruim por causa da arte feia. Não, cara, não é ruim. Não é ruim. Foi tua incapacidade de perceber que o quadrinho não necessariamente tem uma arte. Não ter uma arte bonita não quer dizer que é ruim. Tá bom? No caso dele aqui, a gente vê uma experiência que é única e realmente o traço dele não é bonito, mas quando você lê o quadrinho, você vê que não é essa a proposta. Eu consigo citar vários aqui. Tem um camarada que tem quadrinhos sendo publicados pela editora Mino aqui no Brasil, que eu recomendo que você leia. São quadrinhos fininhos, você lê numa tacada só, é baratinho o quadrinho, chamado Jason, é o nome do artista, Jason. Ele tem, dentre outros quadrinhos, um chamado Eu Matei Adolf Hitler. Ele tem o outro, Daqui Não Se Chega Lá, Ei Espera. São quadrinhos de uma narrativa gráfica absurda, porque ele faz uns passarinhos assim, bem sem graça mesmo. Eles não têm expressão. E você tem que perceber assim, quando você tá lendo o quadrinho, você consegue saber o que é aquele passarinho, que nem olho tem, é só uma bolinha pretinha assim, ou bolinha branquinha e tal. E você sabe o que ele tá pensando, cara. Como é que você sabe o que ele tá pensando? Se ele não tá expressando, ele não sorri, ele nada. E vários quadrinhos do Jason, inclusive, são quadrinhos mudos. Tem um quadrinho dele que se chama, literalmente, Shh. Esse é o nome do quadrinho. Exatamente assim. SSSHHH. E o quadrinho é mudo, cara. E quando você lê, você entende a história inteira com aqueles passarinhos esquisitos que não dá risada, não fica com a cara feia. A arte é feia, mas é brilhante. Porque ele tá narrando pra você sem textos. Você tá entendendo tudo. Quando você para, mas peraí, como é que eu tô conseguindo entender o que tá acontecendo na cena? Claramente, se o passarinho não tá falando, se o passarinho não tá rindo, se o passarinho não tá com cara de bravo, como é que eu tô entendendo? É a capacidade do artista de te transmitir situações, tá? A gente pode ver, por exemplo, que grandes artistas que têm traços lindos, é o caso, por exemplo, vou pegar um caso bastante extremo, que é o Alex Ross. O Alex Ross, quem conhece quadrinho, é apaixonado pelas ilustrações dele, mas ele não tem uma narrativa gráfica tão boa. Não tem uma narrativa. Você pega as páginas, por exemplo, de Um Reino do Amanhã, quando tá o Superman combatendo ali, isso aqui e tal, a coisa é meio estática. É meio paradona, assim, é muito... falta alguma dinâmica ali. Enquanto que o Jack Kirby, que desenhava dedo quadrado, a mulherada com a cara de pastel, muitas vezes... No desenho do Kirby, muitas vezes não é bonito. Muitas vezes é. Eu sou fãzaço do Kirby. Acho que, em geral, o traço dele é incrível. Mas, às vezes, o desenho dele não é tão bonito. Mas a dinâmica que ele dava pra página... Eu não conheço nenhum artista que tenha feito igual o Kirby. Nenhum artista. E aí, eu quero finalizar... E aí você pega assim, por exemplo, só para fechar um último exemplo aqui de quadrinhos de super-heróis e tal, você pega assim, o Alex Ross desenha com um traço impecável, lindo, realista tal, e aí você pega o Frank Miller, que para muitos desenha feio, né? Aí você pega lá o Demolidor do Frank Miller, compara o Demolidor do Frank Miller, a arte ali, com a arte do
a Alex Ross, por exemplo, em Reino do Amanhã. Não dá nem pra comparar, né, cara? A arte do Alex Ross é muito mais bonita. Mas qual quadrinho é melhor? Qual quadrinho é mais dinâmico? Qual história é melhor? A do Frank Miller, disparadamente. Disparado, né? Enquanto artista, o Frank Miller é um artista muito melhor do que o Alex Ross, sem sombra de dúvida. Porque tem um lance dos quadrinhos, e aí eu tô pegando aqui uma ideia razoavelmente adaptada de um teórico dos quadrinhos chamado Thierry Gronstein. Esse cara escreveu um livro chamado Sistema dos Quadrinhos. Eu vou deixar todos esses quadrinhos que eu tô citando aqui, livros e tal, que tiver disponíveis, eu vou deixar links aqui na descrição, tá? Pra você adquirir. Esse cara, o Thierry Gronstein, ele teoriza sobre a questão dos quadrinhos e ele explica que o quadrinho, diferentemente do que acontece com o cinema, por exemplo, o cinema tem o Oscar, né? O Oscar para efeitos especiais, para montagem, para música, pra trilha sonora, para não sei o que tal. O quadrinho não funciona assim. Você não consegue separar os elementos do quadrinho. Vou dar um exemplo. Eu consigo pegar um filme, pega um filme tradicional e eu consigo separar somente a música, a trilha sonora, o soundtrack, e escutar aquilo e aquilo vira uma obra à parte. Quer dizer, uma obra à parte que compõe junto com o cinema. Dá pra fazer, dá pra separar sem dúvida. Dá até pra colocar outra trilha sonora e tal. Mas se você pega um elemento importante do quadrinho, por exemplo, você pega uma história em quadrinho que tenha balões, aí você tira os balões. Os balões em si, eles não são nada. Isoladamente, eles não são nada. Então, eu tô simplificando aqui uma coisa que o Gronstein vai desenvolver muito bem na teoria dele, mas ele explica o seguinte, no final das contas, é que o quadrinho ele só funciona na sua articulação. Uma história em quadrinho, para você analisar, você tem que analisar ela no conjunto, na forma como ela se articula, os vários elementos. Não dá para você separar e analisar separado. Você analisa o todo, mas você consegue enxergar como que aquilo se articula. Então eu olho a arte, às vezes o quadrinho tem uma arte linda, mas a história eu leio a história e falo, cara, a história não condiz, não é boa. Às vezes a história é boa, a arte é boa, agrada o seu olhar, porém você fica com a sensação de que não houve uma conversa ali. Parece que é uma separação entre arte e roteiro, né? Então, e às vezes a arte ela é até estranha, ela é até feia, mas ela combina muito bem com a história narrada ali. Para mim, o Frank Miller fez coisas brilhantes dessa maneira. Por exemplo, você lê Sin City. A arte definitivamente não é bonita, mas, cara, é uma conexão, assim, perfeita com o clima, com a proposta do quadrinho, o jeito que ele trabalha o nanquim. Dá uma sinergia muito boa ali, né? O que ele tá fazendo é muito... combina demais, né? A arte com o texto e tal, mas isso nem sempre acontece. Às vezes você tá vendo uma arte que é muito feinha pra uma história que é muito boa. Eu vou citar um quadrinho que eu gosto aqui, mas que eu reconheço que mata... Ele cai muito por conta da qualidade artística, que é um quadrinho lançado pela editora Comic Zone chamado A Canção de Roland. O primeiro lançamento da editora Comic Zone é um quadrinho lindíssimo, cara, mas o seu autor Michel Rabagliati não conseguiu fazer uma arte que encontrasse tão bem com o roteiro. Fica uma discrepância, fica um pouco discrepante ali. Você lê a história do quadrinho, vale a pena ser lido pela história dele, os diálogos, a história em si, o argumento dela vai mostrar ali um homem já nos seus últimos momentos de vida, né, ele tá com câncer e a família em torno dele, você vai conhecendo a história da família. É um quadrinho muito bonito, a história, mas o desenho mata, cara. O desenho faz a obra cair muito. Então às vezes há essa discrepância. Então você sempre analisa no conjunto da coisa, entendeu? Você tem que analisar no conjunto. Então, a minha dica é, não julgue um quadrinho como bom ou ruim, porque você pegou o quadrinho, folheou e gostou ou desgostou da arte. É uma sugestão, tome cuidado com isso, porque às vezes você deixa de ler coisas espetaculares por conta de que a arte talvez não tenha te agradado, ou você acaba lendo coisas que não tem tanta qualidade simplesmente que você julgou pela arte. Quer dizer, o quadrinho é diferente de outros veículos, tá? Então esse foi um bate-papo que surgiu ali dentro da comunidade. Pô, The Walking Dead tem arte bonita, tem arte feia, gostei, não gostei. Eu achei legal trazer essa informação, e só pra ficar claro, tá? Nesse volume 4 aqui a arte melhora bastante. A arte do The Walking Dead tá melhorando bastante. Eu recomendo demais, cara. Isso aqui tá incrível.
Ainda bem que a Panini tá lançando quinzenal, porque eu não vejo a hora de ler o volume 5. Logo, tô louco, cara. A história tá da hora demais. Mas é absurdo mesmo. Se você acha que eu tô mentindo, compra os 4. Vai atrás dos 4 volumes, eu vou deixar aqui. Parece que tá até esgotado. Mas se tiver disponível, eu vou deixar aqui na descrição. Pega os 4 primeiros. Cara, 4 primeiros volumes, tá? Pega os 3 primeiros volumes. E leia e veja se eu tô exagerando. O material é incrível, cara. Incrível, incrível. Eu tô pirando isso aqui. E cuidado com julgamentos apressados em relação... Ah, é porque o desenho é feio e tal. Às vezes é a intenção do artista ser feio mesmo. Eu não tô lendo, não tô curtindo, porque a história, não sei o que, o desenho não é bonito. Ou achar que a história é incrível, porque o desenho é bonito. Não necessariamente. Tem um quadrinho do Alex Ross que eu gosto dessa história. Eu gosto, que é o Justiça, por exemplo. Tem uma arte que não é nem dele, o Alex Ross faz a arte final. É o Doug Bright White que faz a arte. E é lindo, mas não é uma história incrível, assim. Nossa! Pronto, para encerrar o nosso bate-papo aqui. O próprio Alex Ross fez uma história chamada Batman Guerra ao Crime. Vai mostrar o Batman lá, que tem um garoto, tá se envolvendo possivelmente com a criminalidade, o Batman vai atrás, os criminosos e tal. É uma bela história do Batman, sem sombra de dúvida. Mas compara isso com o Batman no 1, por exemplo. Você olha a arte e você fala, não, a arte, pô, o Batman não é até... Eu tô até exagerando. Pega, sei lá, Longo Dia das Bruxas, que tem uma arte que talvez não seja tão bonita quanto a do Alex Ross, mas é um quadrinho muito melhor. É um quadrinho muito mais legal, muito mais interessante. Então, toma cuidado com esse detalhe aí, tá? Fica essa dica. E leia The Walking Dead, cara. Leia! Você vai arrepender depois se você não tiver lido. Vale a pena, hein? A gente se vê em breve em mais um programa do canal BBHQs. Beijo no seu coração!